enfim, eu terminei de assistir a segunda temporada de DL, ou Geração Q, e vamos ver o que aconteceu com o desfecho de cada personagem e o que eu achei de tudo isso. Fica comigo! A primeira coisa que eu tenho pra falar é que quando eu comecei a assistir a segunda temporada, eu achei realmente que seria mais do mesmo. Porém, do meio em diante, a história começou a ficar bastante interessante e me cativar. E antes que você esteja com muita vontade de saber sobre a Beth e a Tina, que é a atração principal de DL World, eu preciso falar algo que eu realmente não entendi e eu quero muito saber por que os roteiristas acharam que seria uma boa ideia transformar a Feeling numa alcoólatra que precisa ser internada do absoluto nada. A menina não tinha nenhum indício de alcoolismo em todas as cenas. Desde a primeira temporada, ela sempre bebeu socialmente. Às vezes extrapolava um pouco, exagerava, como a Shane na adolescência, mas nada demais. E faltando 3 episódios pro final da temporada, ela simplesmente num passe de mágica virou uma alcoólatra num ápice. Que é assim, de beber um pouquinho pra beber muito. Tava tão bacana a história dela com a Sophie, porque enfim a Sophie, com aquela cara de bunda o tempo todo, que parece que nada tá bom pra ela, resolveu se declarar e ficar com a Feeling numa cena tão bonitinha, onde ela fica cantando lá, eu quero você, Feeling, e a gente que assistiu ficou feliz da vida, torceu pra esse casal dar certo, e aí tava tudo bem, tudo lindo, quando numa festa, a Feeling e a Sophie beberam demais e a Feeling que pegou o carro para dirigir para casa. Só que ela foi parada por um policial, que acabou apreendendo o carro e a Feeling. Até aí tudo bem, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Só que a partir desse momento, resolveram transformar a Feeling numa alcoólatra. Ela chegava nas festas junto com a Sophie, bebia bastante e, cara, ficou tão forçado. A Sophie começou a reclamar do absoluto nada, que ela tava bebendo demais. Se tivesse sido gradativo, seria uma coisa compreensível. Agora ela tá bebendo muito, muitas coisas aconteceram e ela tá ali, ó, a cada dia um pouco mais. Mas não foi assim. Transformaram a personagem numa alcoólatra tão pesada, num fundo do poço tão grande, que ela já precisava ser internada e ela sofreu uma intervenção de todos os amigos que falaram, não, você precisa disso, você não tá dando conta e tal. E o desfecho dessa personagem do casal Sophie e Feeling foi a Sophie apoiando a Feeling que ia se internar e a Feeling se internando. Ou seja, surreal. Surreal! Um personagem que cresceu bastante foi o Mika, que acabou se apaixonando pela irmã da Sophie, e eu achei a história dos dois super fofa e uma lição de vida de que as pessoas se apaixonam por pessoas. Não é só porque ele é um trans, né, se transformou num homem, era uma mulher, se transformou num homem, ele não pode se relacionar com uma outra mulher, sendo homem. Então eu acho que essa história, esse encontro dos dois foi uma lição de amor. Eu tenho algumas ressalvas para falar sobre o desenrolar dessa história? Teria, mas não vou me aprofundar muito. E o José? Cadê o José? Desapareceu, enfim. A Dani se rendeu a Gigi e eu gosto bastante desse casal. Eu só acho o conflito da Dani com o pai dela meio cansativo, mas ok. As duas até então estão juntas e se conhecendo cada vez mais. Vamos falar agora da Alice, que eu acredito que vai trazer na terceira temporada um conflito interessante, porque ela lança um livro, inclusive ela fala da Dana no lançamento do livro. Ai, Dana, eu queria tanto que a personagem da Dana voltasse, porém, só ia rolar se tivesse um The Walking Dead, o que eu acho muito pouco provável de acontecer. Mas o fato é que a Alice, ela acaba se apaixonando pelo Tom, que tá escrevendo o livro junto com ela. E isso vai se tornar um problema, porque apesar dela ser bi, ela fala o tempo todo com um público lésbico no programa. E ela vai ser muito julgada por isso. No mais, eu gostei bastante dela com o Tom, porque eles super combinam em termos de vibe, eles são engraçados. Só que esse lance dela ser bi, estar com um homem, falar com um público lésbico, para um público lésbico no programa, vai ser um obstáculo para esse casal. E a Alice vai ter que medir o que vale mais a pena. A Nat claramente ficou como figuração nessa temporada. Ela deu uns beijinhos ali na Alice, ficou com ela algumas vezes, mas ela simplesmente existiu. A Shane, enfim, ficou com a Tess
e sobre a Shane, que salto de amadurecimento ela teve nesses anos. Eu gostei bastante da construção de personagem dela até agora, porém, nem tudo são flores em The L Word, que não deixa a gente ser feliz em nenhum momento. A Tess, infelizmente, ela vai ter que ir embora para Vegas para cuidar da mãe dela que tá doente. E não sabe qual vai ser o rumo da relação das duas. Na verdade, elas não sabem, a gente não sabe, ninguém sabe. A Angélica quase conheceu o seu doador, aquele conflito dela, da Beth e da Tina deixarem ela conhecer o doador. Só que um dia antes dela conhecer, o Marcos acaba falecendo. Porém, a Angélica nesse processo se aproxima muito da irmã por parte de pai. E ela continua namorando a amiga de escola e eu vou ter que dizer que as cenas românticas entre as duas é muito fraca. Ah, mas elas são muito novas. Tá bom, mas existem vários filmes que acontecem em high school e séries também que são melhores que isso. Inclusive, eu fiz um vídeo a respeito de filmes high school, que são ótimos, só clicar no card. Vamos sair, né, desse mamãozinho com açúcar, dessa coisinha morna. E agora, o momento mais esperado, o desfecho da Beth e da Tina. A Beth começou a ficar com uma artista que claramente não tinha nenhuma química com ela. E eu vou falar que essa nova fase de The L Word é a fase dos casais que não tem química nenhuma. Pelo amor, antes era Dani e Sophie, Beth e Gigi, Mika e José, Tina e Carrie. Falando da Carrie, ela se humilhou pra Beth, falando que não conseguia competir com ela e blá, 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 blá. E essa parte eu achei meio sem noção, porque tudo que eu disse no outro vídeo se concretizou. A Carrie foi uma personagem inserida na série pra gente não gostar, não ter empatia por ela. E torcer pra que a Tina e a Carrie terminassem. Eis que isso aconteceu. Eis também que a Beth se declarou pra Tina. E eis também que a série termina com a Tina batendo na porta da Beth e deixando o nosso coração a mil com sede da terceira temporada. E esse foi o desfecho da segunda temporada de The L Word Geração Crê. E é claro que eu quero saber a opinião e a sua expectativa para a próxima temporada. Será que a Beth vai voltar com a Tina? Sim ou com certeza? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e já deixa aquele like. E o resto, você já sabe. Aperta esse play e bora maratonar. Tchau!